Olá, meu povo, na paz do Senhor, graça e paz, shalom. Vim aqui com mais um vídeo para nós refletirmos a respeito dos acontecimentos, a respeito do cenário que nós estamos vivendo, da polarização religiosa, da polarização gospel. Tá tudo polarizado. O meio evangélico tá tudo polarizado. O que vocês me dizem? Porque você vai para um lado, você vai para o outro. Você está vendo acontecimento aqui e acontecimento ali. E aqui chega aqui, tem uma coisa acontecendo aqui e outra coisa acontecendo aqui. Mas nada favorável ao Evangelho. Vocês já pararam para analisar, para pensar? Desses acontecimentos que nós estamos presenciando, essa bolha que nós estamos vivendo, nada está trazendo nenhum benefício para o Evangelho. Fizeram. Mas antes de nós entrarmos no assunto, quero convidá-los, vocês. Se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito. E quando vocês clicarem aqui para assistir, ó, já vão dando like, porque vocês dando like aqui, curtindo, o YouTube vai divulgar para outras pessoas que esse vídeo, ele é bem relevante, não tem nenhum perigo, não tem nada, não estou ofendendo ninguém, não ofendo ninguém aqui nos meus vídeos, simplesmente do meu ponto de vista, biblicamente, meu simples conhecimento bíblico que eu tenho, quando fala no meio que nós estamos vivendo, aonde é que está tendo paz nesse meio que nós estamos vivendo? Né? É sobre isso, esses pontos, sobre a verdade que liberta, aonde que estão falando de paz que não existe, fala de perdão que não perdoa, tudo isso que eu quero traçar aqui sobre esse assunto. Mas se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com outras pessoas e comentem, gente. Comentem, comentem, comentem. Eu estava pensando assim, rapaz, estou aqui muito ausente, sem fazer vídeo, eu fico acompanhando algumas coisas, os acontecimentos, e aí isso me prende muito, vendo essas coisas, aí eu vou para a palavra, e vou trazer, comparando a palavra, e vendo os acontecimentos acontecendo, a polarização aumentando e aumentando, e a descredibilidade do evangelho aumentando também. Aí eu digo, mas meu Deus, eu não posso ficar calado. Eu tenho que falar alguma coisa, Jesus. Pois é, mas para isso vocês têm que curtir o vídeo, vocês têm que compartilhar, vocês têm que se inscrever no canal também, viu, gente? Vamos lá, divulgue, divulgue, e vamos que vamos. O primeiro ponto que eu quero falar, a verdade que liberta. Que verdade é essa? Será se hoje nós estamos vivendo no pleno século XXI, em 2025, será se está sendo verdadeiramente pregando a verdade em Cristo Jesus para as pessoas? Para que haja libertação? Pense. Jesus, quando ele estava lá, que chegaram com ele lá, levaram uma mulher até ele, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, dizendo para ele, olha, na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. E tu, o que tu faz? Ali a gente já observa uma afronta com o mestre. Olha a atitude de Jesus. Quando aqueles homens da lei, os fariseus, os conhecedores, os estudiosos, que eles conheciam toda a lei, toda a Torá, eram uns homens bem letrados, e eles chegaram com respaldo na lei para Jesus, para dizer para Jesus, que era para apedrejar a mulher até a morte. Olha a atitude de Jesus. Jesus respondeu eles? Não, ele não respondeu. E ele continua ali. E ali eles começaram a extinguir Jesus. Aí Jesus simplesmente só foi fazer pergunta para eles. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Qual foi a atitude daqueles homens? Eles saíram de um por um, do mais novo até o mais velho. Ó. E aí, ó, se foi. E nesse se foi, Jesus pergunta, mulher, cadê teus acusadores? Nenhum, Senhor, só está aqui eu e o Senhor. Nenhum deles te condenaram, não, Senhor. Aí Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Aqui é onde entra a verdade que liberta. Jesus, ele chegou ali para proteger aquela mulher, mas ele não usou nenhum argumento para calar aqueles homens. Ele simplesmente fez pergunta para aqueles homens que conheciam toda a lei. Eles conheciam toda a lei. Mas ele não conhecia o Senhor. Eles não conheciam a Deus, ele não conhecia o Messias. Eles ouviram falar do Messias e o Messias estava na frente deles e eles não conheceram. E ali o que acontece? Jesus, ele começa a sua caminhada durante o dia, que ele foi as primeiras horas da manhã. E o que é interessante, gente, é o que ele diz lá no versículo 32, 31, o versículo 28, 38, 31, que ele diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui foi o ensinamento de Jesus daqueles que andavam com ele. Ele disse, se vocês permanecerem, vão ser discípulos de Jesus. E sendo discípulo de Jesus, ia conhecer a verdade. E a verdade é libertar. Mostra o que hoje, gente? Será se adianta muita coisa hoje, tanto conhecimento bíblico que nós estamos vivendo hoje? É tanto estudo bíblico, é tanto estudo. Olha, a gente vê tanto estudo bíblico, que nós estamos tendo tanto estudo, é livro tal, você estudando isso aqui, estuda aqui. Vamos estudar. Mas a gente está esquecendo de conhecer um convite bem importante, quando Jesus disse o seguinte, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que vos quiser, e o meu Pai vai conceder. Aí nós vamos observar todo o cenário que nós estamos vivendo. Aonde é a centralidade de Deus que está tendo em todos esses estudos que nós estamos estudando? Cadê a centralidade? Cadê o Deus para nós chegar e colocar ele como centro de tudo, no meio de todos esses acontecimentos? Nós estamos correndo atrás de tanto conhecimento. Nós estamos buscando tanto conhecimento, tanta coisa daqui, coisa dali, para preencher o nosso vazio que nós já esvaziamos, já tiramos Deus de cena, ó, deixamos Deus de lado faz tempo. E por isso que o vazio está muito grande, aí é correndo atrás desesperadamente, busca. Eu estou criticando? Não, gente, é bom demais estudar. Mas, gente, mas o que é mais importante de tudo é nós conhecer verdadeiramente quem é Cristo em nós. E nós fazer a diferença nesse mundo tão polarizado que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma coisa tão difícil hoje, que é você sair da sua casa e ir para o culto, que como antigamente nós íamos para adorar o Senhor, nós chegava lá para ser tocado pelo Espírito Santo, e hoje nós não estamos mais com essa sensibilidade, gente. Estamos indo simplesmente para estar lá, sentado no banco, na cadeira, poltrona, acolchoada, todas lindas, maravilhosas, cantando um hino, cada uma roupa mais bonita do que a outra, para querer mostrar quem é que está mais bonito, e outro quem é que vai cantar mais bonito. Ai, minha voz é mais bonita, e outro não, mas eu conheço, eu faço uma exegese melhor. Eu vou fazer aqui uma hermenêutica bem mais clara aqui para todo mundo entender. E assim vai. E aonde é que está Deus? Aonde é que nós estamos colocando Cristo? Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui no capítulo 8. Aquele povo conhecia o tanto,
no capítulo 8 do Evangelho de João. Aquele povo conhecia o tanto. E eles não sabiam quem era Jesus. Às vezes nós estamos correndo atrás de coisas tão pequenas. E o que Jesus quer é que nós venhamos convidar ele para ele ser o nosso melhor amigo. E nós estamos esquecendo. A situação está tão complicada. Está tão complicada. Porque está aí. É escândalo por cima de escândalo. É escândalo por cima de escândalo. O que nós estamos fazendo? Eu me congrego, hoje está fazendo 28 anos, que eu me curvei a primeira vez, lembrei agora, diante de Cristo. Está fazendo 28 anos hoje. Meu Deus, chega. Bateu aqui, gente. 28 anos hoje está fazendo. E o que é interessante, que foi a primeira vez que eu me curvei diante de Cristo. E já se faz 28 anos. E cada dia mais eu fico assim pensando, meu Deus, por que está tudo diferente? Deixa eu me aterrissar aqui, gente. Sim. E aí o que acontece? Aí nós estamos nesse corre. E Jesus, será que ele está sendo o nosso amigo? O que foi que Jesus fazia quando ele se reunia com os discípulos, quando ele estava lá junto com os discípulos? Jesus, ele não estava lá falando da vida de ninguém. Jesus, ele não dava espaço para o discípulo dele falarem de ninguém. Ele estava ensinando o que era o verdadeiro evangelho, que o verdadeiro evangelho é dor, é cruz, porque você tem que sofrer mesmo para você abrir mão do seu desejo, porque se você não abrir mão, você vai sentir o prazer da carne. Agora, quando você abre mão, você vai sentir aquela dor, porque você vai fazer a vontade do mestre, mas a alegria, a paz de espírito que você tem de ter Cristo na tua vida e de você saber que em meio a tanta dor, tanta aflição, você saber que você é cuidado pelo um Deus invisível que você nunca viu e sua mente nunca imaginou e os teus olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu, um Deus que está preparando algo profundo para nós, que está sendo reservado para aqueles que esperam nele. Ele nos carrega no colo. Será que nós entendemos isso? Que ele nos carrega no colo? Pois é, mas será que Jesus está carregando no colo? Quando nós saímos perdendo o nosso tempo, ficamos falando mal uns dos outros, criticando uns aos outros, levantando calúnia uns aos outros, viver dentro da igreja, mas para difamar a vida dos outros, só viver em prol de falar mal da vida dos outros. Será se Jesus ele tem aquele cuidado de nos carregar no colo desse jeito? Pois é. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta, ela é Cristo. Não adianta eu conhecer toda a Bíblia, como nós estamos vivendo aqui. Muitos conhecedores do Evangelho, mas estão aí matando uns aos outros. São os assassinos. São assassinos. E por causa disso está surgindo outros pequenos já sendo assassinos, já pequenininho também. Você sabia que esse menino bem aí não é nada de inocente como as pessoas pensam que ele é? Eu fiz até um vídeo aqui falando desse menino. Eu digo, esse menino é não sei o que, gente. Só que depois fui ver mais vídeo do menino. Esse menino é mais bandido do que muitos que estão por aí. Esse menino aí, vocês não têm noção do que esse menino estraga, que esse menino vai fazer no meio do povo de Deus, e mexer com a cabeça de gente também que não conhece Jesus, só conhece só pelas emoções, mas não tem raiz em Cristo. Porque a palavra de Deus é para nós conhecer verdadeiramente quem é Cristo, e aí nós temos experiência, é através da oração, através da comunhão com Cristo, para ninguém nos tirar da presença de Deus. Gente, esse menino vai arrancar muita gente da presença de Deus. E vai arrancar multidões para seguir ele. Vocês sabiam disso? Como tem muitos que estão arrancando muita gente da presença de Deus e sendo para ser seguidores deles. Mas Jesus ele diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis meu discípulo
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a palavra que Cristo tem para aqueles que têm desejo de morar no céu. De morar no céu de glória. Agora, gente, agora as igrejas estão cheias de gente que não tem desejo de morar no céu. Porque aqueles que têm desejo verdadeiramente de morar no céu, ele não vai puxar o tapete do seu irmão, ele não vai falar mal do seu irmão que tem cargo na igreja, que está trabalhando, que está desenvolvendo um trabalho bom. Ele não vai. Ele não vai, gente, falar mal dele e dizer que ele é isso e cair aqui quando se reúne com um e falando mal dele aqui e dali. Não vai. Mas aquele que quer morar no céu de glória, ele tem uma vida diferente. Mas o que estão querendo viver só aqui, que esqueceram do céu, é esses aqui que estão vivendo, falando mal um dos outros. Falando mal um dos outros. E assim vai. Misericórdia. Pois é sobre isso, gente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A paz do Senhor.